Oi, sou Francilene. Comecei o tratamento com o Dr. Antônio por conta de uma dor de ouvido que eu comecei a sentir. Inicialmente eu não sabia o que era, então eu fui em outros especialistas e eles me recomendaram um bucomaxilo. O problema inicial foi por conta de umas dores de ouvido. E essas dores, elas se intensificaram de tal forma que eu passei praticamente uma semana de cama sem fazer nada. E junto com essas dores de ouvidos, né, eu também senti outros problemas, e um deles era os zumbidos. Não era de forma tão intensa, mas, né, sempre quando, talvez por conta de inflamações, também não sei o porquê, eu sentia uma vez ou outra. No início do tratamento, eu já percebi que começou a parar um pouco, né, esses sintomas. Passou-se algum tempo, eu creio que um intervalo de 1 ano, quando ele me perguntava se eu ainda estava sentindo com frequência os zumbidos, se eu sentia com frequência a questão das pressões, que ele sempre fazia o teste, e eu percebi que, né, parou. Claro que ainda acontecia de eu sentir, às vezes, quando eu ficava gripada, talvez por conta de inflamações, que eu não sei também o porquê que isso acontece, né? Qual é o fator principal, mas eu percebi que os momentos, a frequência com que aconteciam se tornaram menos frequentes depois que eu comecei o tratamento. Para mim, isso foi um ponto muito positivo. Veio a questão da pandemia, então vai mais um ponto, um fato que eu posso vir associando ao tratamento, né, como ele tem efeito, porque quando iniciou-se a pandemia, que foi um período onde as manutenções elas deram, né, uma caída sim, porque o período de tempo de manutenção ele deu uma diminuída, então aquela manutenção que era feita com frequência, ali praticamente todos os meses, passou a ter um intervalo de tempo muito maior para acontecer. Com esse intervalo de tempo, eu comecei a notar que eu comecei a sentir alguns sintomas que eu sentia antes, como por exemplo, as dores com frequência não, mas algumas dores no ouvido. Às vezes eu começava a sentir, né, algumas pontadas no ouvido, que aí já vinha com aquele como se estivesse tapando, né? E aquele som fechado, aquela pressão que eu sentia, ela vinha com uma leve, com aquela leve sintoma do zumbido, né? Que para quem sente sabe, né, como é. Inicialmente eu nem sabia que era zumbido, foi o Dr. Antônio mesmo que me falou, né, e me indicou e falou que era zumbido, que eram os sintomas de zumbido. Como teve esse período, né, que diminuíram as vindas ao médico, as manutenções, eu senti que começou novamente a sentir alguns sintomas. Quando nós retornamos novamente as manutenções, eu comecei a perceber que novamente começou a parar os sintomas. Então, assim, o tratamento para mim, ele está sendo efetivo, ele está tendo um efeito positivo, porque no meu caso, nos meus sintomas, deram sim uma aliviada, né? Eu posso dizer e afirmar que a minha qualidade de vida, ela melhorou. Claro que 100% eu não vou afirmar, mas pelo menos uns 70%, 80% eu posso estar afirmando. É um processo longo, às vezes dá vontade de desistir, mas é necessário, né? Às vezes quando eu falar pra minha irmã, sei que meu Deus do céu, dá vontade de tirar esses negócios aqui da minha boca, assim, não, mas você tá vendo que tá tendo efeito, então continua. Porque o resultado é positivo e está aí diretamente associado à qualidade de vida, né?